fonoaudiológico do Brasil, com Gabriela Braga e Gabriel Martins. Fono lá da cá! Olá, seja muito bem-vindo. E esse é o podcast Fono lá da cá. Meu nome é Gabriel. E eu sou a Gabriela. E nós somos fonoaudiólogos. E nesse podcast você vai entender um pouquinho mais sobre os processos de linguagem e comunicação humana. É mais uma conversa, um bate-papo, um jogo rápido. Para você, pai, mãe, profissional da área da saúde ou educação que queira entender um pouquinho mais sobre os processos de comunicação, Fono lá da cá é pra você! Pra você, pai e mãe, que não aguenta mais aquela criança que não sai do celular, não sai do tablet, nem por um decreto, Fono lá da cá é pra você! E pra você, pai e mãe de filho autista que tem dificuldade em estimular a fala e linguagem do seu filho em casa, Fono lá da cá também é pra você. E pensando nisso, nós preparamos com muito carinho o nosso primeiro episódio deste podcast, falando sobre como brincar com as crianças. E eu e o Gabriel, no nosso consultório, nossa prática clínica, nós temos uma grande demanda de pacientes autistas, não é mesmo, Gabriel? Isso mesmo, Gabi. E nós presenciamos todos os dias como os pais têm dificuldade de brincar com seus filhos. E pensando nessa dificuldade, nós preparamos brinquedos e brincadeiras que irão estimular a linguagem, a cognição e a comunicação de forma divertida, lúdica e muito prazerosa, né, Gabi? Com certeza. E pensando no brincar, muitos pais perguntam para nós: nossa, mas vocês fonos só brincam com criança o dia inteiro? E a resposta é: sim, nós fazemos isso. Mas por que nós fazemos isso? Existe um grande filósofo, o nome dele foi o Vygotsky. Ele fala a grande importância que é a criança ter um meio estimulável para que ela desenvolva a fala e linguagem. E brincar é fundamental, porque é através do brincar que a criança troca de experiência com o adulto e com ela mesma. Ela descobre o mundo, ela explora o mundo. Então, o brincar realmente é essencial. Não tem forma melhor de ensinar uma criança sem ser por brincar. É importantíssimo. E pensando nisso, nós separamos brinquedos que nós utilizamos na nossa prática clínica e eles variam aí em torno de 2 até no máximo 100 piletas. Então, vamos lá. Brinque conosco! Oh, meu Deus, quantos brinquedos, Gabi! Pessoal, só para avisar vocês, caso você esteja apenas ouvindo o áudio, não está nos assistindo por vídeo, nós te convidamos a sair do áudio e entrar na nossa plataforma do YouTube, que o nosso canal é Fono lá da cá. Então, vamos começar, não é, Gabriel? Bora lá, Gabi. A gente vai começar falando sobre um brinquedo que é o queridinho do consultório. Ele é um brinquedo barato que você encontra em festa e que, olha, trabalha uma infinidade de coisas, que é os balões. Os balões, gente, é um queridinho e a gente consegue trabalhar essa atenção da criança, a interação. É um objeto que a gente consegue fazer muitas variações com eles. Com certeza. E, ó, como que eu costumo fazer? Quando a criança ela não é oralizada, ela tem dificuldades complexas de comunicação, a gente sempre tenta trabalhar a intenção comunicativa dessa criança. E o balão eu consigo trabalhar esse interesse, essa atenção da criança. Então, eu pego o balão, né, e... Nisso, a criança já começa a achar interessante. Se a criança não olhou, eu vou dar um outro estímulo, que é o estímulo auditivo. Então, eu pego o balão e começo a fazer os sonzinhos. A criança olhou, viu aquele item lá colorido, eu vou novamente e assopro. E aí eu paro, espero uma reação da criança. A cada olhar que a criança trocar, a gente vai encher mais o balão. E quando ela ficar bem curiosa, a gente finge que vai amarrar e de repente solta o balão. Gente, as crianças ficam enlouquecidas, isso trabalha muito a interação, a gente consegue começar a conquistar a confiança dessa criança. É uma brincadeira muito prazerosa, divertida e barata, não é não, Gabi? Com certeza. Balão é algo que a gente tem sempre que ter, porque dá um socorro. Quando você vê que aquela criança não gosta de nenhum brinquedo, não se interessou, não está acostumada conosco, o balão, ele quebra gelo. Ele é muito bom. Fora que a gente também pode brincar com o balão de forma tradicional, que é jogando balão para o outro. Isso trabalha minha vez, sua vez. Então, isso também é muito bacana. E vira a hora de brincadeira, que a criança não enjoa, a criança pede mais. Você pode encher de água o balão e brincar no quintal, hein, com as crianças, guerrinha, né? Sim. Gente, o balão é um recurso que, ó, vale os R$3 investido. Com certeza. Coloca a carinha, coloca uma foto, gruda da criança. É, faz desenho, né, Gabi? Dá pra fazer, pede pra criança desenhar. É muito legal, gente. Até os adultos gostam, que dirá as crianças. Então, vamos para o nosso
próximo brinquedo, quem acertar ganha R$1 milhão. A gente não tem toda essa verba, Gabi, cuidado. Ai, meu Deus, socorro. Não tem como provar que acertou. O nosso próximo brinquedo é nada mais, nada menos que a bolha de sabão. Gente, isso aqui é uma coisa preciosa também. É um clássico, nunca envelhece. Também pode servir de quebra-gelo. Então, aquela criança também que não ficou afim de brincar com nada, você compra brinquedos caros, a criança não quer. Mas quando você oferece uma bolha de sabão, a criança adora. Então, como que a gente brinca de bolha de sabão? Nós podemos brincar de forma tradicional, que é assoprando. E tem várias bolhas de sabão, não é mesmo? Tem essa daqui, essa bolha de sabão, ela é o seguinte. Ela faz várias bolhas de uma vez. Gente, isso aqui é muito legal. Aí a criança, você brinca com a criança do quê? O que isso estimula a fala? De estourar. Então, eu vou estourando, pou, pou, e a criança vai fazendo e coloca o dedinho, ela participa da brincadeira. E nós também podemos pegar algum animalzinho. Nossa, agora o pavão vai comer a bolha de sabão. E a gente vai, estoura a bolha de sabão. E também a gente pode brincar também de forma tradicional, minha vez, sua vez. A gente trabalha a troca de turno, porque tem muitas crianças que têm essa dificuldade de saber a minha vez de brincar e a sua vez, de entender o que a gente chama de troca de turno. Não é mesmo, Gabriel? É verdade. E a bolha de sabão é um recurso legal. Dentro do consultório, a gente utiliza muito que ela é um brinquedo de sopro. Então, como é um brinquedo de sopro, a gente acaba trabalhando toda a musculatura orofacial, principalmente aquelas crianças que têm aquela bochechinha um pouquinho hipotônica, aquelas bochechinhas mais moles, né? Moles, aham. E aí a gente acaba trabalhando também com a bolha de sabão. Então, gente, ó, Comprem. bolha de sabão maravilhosa. E é barato, gente. Bolha de sabão a gente consegue comprar, sei lá, 3 por 20. Essa mesmo barato. foi R$3, né? Essa daqui a gente conseguiu comprar em torno aí de R$10, então é um recurso bem bacana, bem acessível. E agora vou falar de um brinquedo também, que eu tenho certeza que você, pai, você, professor, já brincou, deve ter aí em casa ou na sala de aula, e ela também não sai de moda. É um brinquedo assim, gente, maravilhoso, que é as massinhas de modelar. Gente, isso aqui é um tesouro dentro do consultório fonoaudiológico. As crianças adoram e a gente consegue fazer variações também. Então, além de trabalhar as questões sensoriais, porque a massinha é um brinquedo sensorial, né, Gabi? Sim. As questões motoras finas, a gente fazer as bolinhas, fazer os formatos. A gente consegue também abusar do simbolismo, que é o faz de conta, a imaginação. Então, a partir dessa massinha aqui, que não tem formato de nada, eu vou fazer uma fazenda, eu vou fazer os animais, eu posso fazer um super-herói que vai salvar a cidade. Então, a massinha, gente, é um recurso fantástico. E hoje no mercado já existe essas massinhas que elas são temáticas. Então, por exemplo, aqui, essa massinha. Ela é uma sorveteria, então eu posso trabalhar com a criança, né, Gabi? A Gabi é criança, eu sou o terapeuta. E aqui, ó, na sorveteria eu sou o sorveteiro e você é cliente. Ah, então, quanto sorvete você vai querer? Qual sabor? A gente trabalha essas habilidades pragmáticas da criança também, trabalha essa construção de narrativa, abusa da imaginação. E esses brinquedos aqui, eles vêm com essas forminhas. Então, também auxilia bastante. E você pode encontrar no mercado em torno de 40 a, no máximo, R$80. E com várias temáticas, sorveteria, pizzaria, hamburgueria. E um brinquedo tanto para menino quanto para menina, né, Gabi? As crianças adoram, gente. Então, recomendamos muito a massinha de modelar. E abusa da imaginação, né, galera? Com certeza. E também dá pra fazer caseiro. E o nosso próximo brinquedo, que na verdade não é um brinquedo, é uma brincadeira também clássica, não é mesmo? Nossa, essa que é clássica. Realmente, assim, a gente tem que investir nos clássicos, naquelas coisas que nunca saem de moda. Pega, não se brinca sozinho. Nós precisamos do outro. Claro. Não é mesmo? Importantíssimo o outro. E nós vemos que uma das características do autismo é essa questão de interação social, é uma dificuldade de interagir com o outro. Então, nós trabalhamos isso através de um pega-pega, através do esconde-esconde, através de caça ao tesouro, que a gente pode escolher um brinquedo que a criança adora, esconder no meio da casa. Quem tem consultório grande, espaçoso, esconde um monte de lugar. Até pequenininho também dá, não é? A gente dá um jeito. Então, é muito legal. As crianças, elas realmente são estimuladas também com isso, estimula muito a criatividade, o pensamento, raciocínio. Nossa, onde será? Isso é muito importante, a gente trabalhar o raciocínio das crianças. Nossa, mas será que tá embaixo do sofá? Entender a noção de tamanho, mas não deve ser um brinquedo, é um brinquedo pequeno, então
não deve estar aqui porque não cabe, tem espaço. Né? Então, olha o raciocínio que dá uma simples brincadeira de caça ao tesouro. Então, nós recomendamos também essa brincadeira. Brinque com o seu filho, tire 10 minutos do seu tempo. A criança vai querer mais, mas, mas vamos colocar essa margem de 10 minutos, não é mesmo? E é isso, invista nessas brincadeiras. É muito importante. E é muito legal porque a gente consegue criar essa relação de interesse da criança pelo parceiro de comunicação. Com certeza. Então, ela começa a ter mais interesse por você. Às vezes, a gente utiliza todos os brinquedos, o balão, pega o tapa certo, mas não dá certo. Nessas brincadeiras de correr, de pegar, de esconder, isso cria na criança uma expectativa, isso cria na criança uma intenção, isso é muito legal. É muito importante que o pai, o profissional que esteja brincando com essa criança, seja visto como esse parceiro de comunicação interessante, divertido, para que a brincadeira possa fluir, né, Gabi? Com certeza. Tem muitos pais que falam, eu brinco com meu filho, eu falo o tempo todo, meu filho não gosta. Então, uma das dicas que nós damos no consultório é também, não fale o tempo todo. Nós entendemos que a comunicação também tem o silêncio. O silêncio faz parte da comunicação. Então, às vezes, a criança, ela tá irritada. Ela tá irritada com o tanto que tá falando. Às vezes, os pais falam demais, querem narrar o tempo todo. A narração é importante a gente narrar o que tá fazendo, mas não também o tempo todo. Dosar isso, né? Dosar, exato. Às vezes, o que a criança quer é que você fique do lado dela, fazendo o que ela tá fazendo e quieto. É verdade. Esse silêncio, a gente cria espaços de comunicação, a gente cria oportunidades de comunicação, para ser mais exato. E é muito importante. A gente passa ali 1 hora com a criança dentro do consultório, mas nós não passamos 1 hora falando o tempo inteiro, porque a gente entende que esse espaço é importante, porque é a partir dele que a criança vai começar a ter algumas iniciativas para se comunicar. Então, é muito importante, gente. Vamos brincar de pega-pega e vamos... Nos divertir. Divertir, gente. Divirta-se. Outra coisa, galera, que nós vamos falar é um brinquedo que também é muito popular, todo mundo já brincou e vale muito a pena investir, que não é o Pula Pirata, a gente já vai falar dele, mas é a caixa de papelão. A caixa de papelão permite a gente trabalhar a criatividade com a criança, explorar a criatividade, o simbólico, trabalhar questões relacionadas a narrativas, a contexto, porque uma casa, ela consegue ser infinitas possibilidades. A gente consegue fazer um carrinho e junto com a criança, né, desenhar o volante, colocar a criança lá dentro e sair empurrando pela casa. Isso a gente faz no consultório, né, Gabi? Faz. E, gente, faz maior sucesso. Então, um recurso ali muito barato que você encontra até mesmo na rua. Então, dessa caixa ela pode virar uma cabana, ela pode virar um carro, ela pode virar um castelo. Então, olha, é muito bacana. E a gente consegue trabalhar também essas coisas da criatividade, né? Despertar a criatividade da criança. E a criança se engaja muito mais quando é ela que vai confeccionar o brinquedo. Então, é muito legal, gente. Minha criança é muito pequenininha. Coloca dentro da caixa de papelão e sai empurrando pela casa. Vamos fazer o somzinho do carro. Bibi, Bibi, fica de frente com ela, olhando para ela. Essa troca, esse contato visual é tão importante. Sim. E estimula infinidade de coisas, não é, Gabi? Então, caixa de papelão, galera, guarda aí do móvel que você comprou, senão vai lá na rua e pega, que vale muito a pena. E a nossa próxima brincadeira são as músicas! Music. Gente, primeiramente, por que música é tão importante no desenvolvimento infantil? Porque nós trabalhamos as habilidades comunicativas, nós trabalhamos a parte auditiva da criança, de compreender o que está sendo cantado. Nós conseguimos trabalhar atenção compartilhada. O que é isso? Para quem está de fora, não é da área da fono. Atenção compartilhada é quando a criança compartilha a sua atenção conosco e vice-versa. É um tipo de comunicação. Então, durante o brincar, nós estimulamos isso porque a atenção compartilhada é um dos pré-requisitos para a criança falar, para desenvolver a fala e a linguagem. Então, através da música, nós estimulamos criatividade, estimulamos nomeação, aumento de vocabulário da fala da criança. Então, tudo isso é muito importante e tudo isso a música faz. Então, eu já tive pacientes, inclusive eu até falei com o Gabriel sobre isso, que ele não se interessou por nenhum brinquedo. O que ele amou foi eu tocar o ukulele com ele. É verdade, parece até mágica, né, Gabi? Como a música conecta
O paciente é incrível, hein? Com certeza. E foi a melhor coisa, eu deveria ter feito antes. Falei, nossa, por que eu não pensei? E a criança amou, a criança até falou palavrinhas novas através do cantar. Coisa que eu não conseguiria se não fosse tocar o ukulele e cantar. Então, nós recomendamos aos pais, usem a imaginação, cantem músicas, aprendam as músicas clássicas, Seu Lobato, aprendam músicas infantis, ouçam com os seus filhos. Eu não tô falando para colocar o filho lá na tela e deixar a criança. Não. Coloca no Spotify, deixa só o reforço auditivo e cante com a sua criança. E eu vou demonstrar um pouquinho como que eu faço no consultório. Gabriel vai ser meu paciente. Então, vamos lá, então. Vai ser a música do Sítio do Seu Lobato. Então, vamos lá. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia. Oh. E nesse sítio tinha um pato, ia, ia. Oh. Era quá, 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 pra. Cá. Era quá, 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 pra. Lá. Era quá, quá, quá pra todo lado. Ia, ia, oh. E quando você menos espera, a criança tá cantando a música inteira com você. E é isso, a gente gerar essa expectativa na criança. Você, pai, mãe, não precisa tocar o ukulele. Se você tocar, beleza. Maravilha. Você pode colocar um playback de fundo, dessas músicas, e cantar. E fazer isso, olhar pra criança. Ia, ia. E que será? E às vezes eu faço o que? Até imitação. Tipo, pra ver se a criança solta. Dá uma pista pra criança e a criança, oh. E mesmo que a criança cante fora do ritmo, aí você faz um violão. Gente. E, comemora, valide a comunicação do seu filho. As músicas antigas da nossa época, né, Gabriel? Na verdade, não, nós somos jovens. Não faz tanto tempo assim, né? Não. Mas, enfim, vamos agora para a nossa próxima brincadeira, que é o quê? A contação de história. Bom, nós vamos falar um pouquinho e demonstrar como que você tem que ler para o seu filho. Qual é a forma ideal de ler? Às vezes a gente fala assim, leia para o seu filho, o pai não faz ideia de como ler. Então, nós vamos ensinar aqui, não é, Gabriel? Isso mesmo. E antes de ensinar, por que contar histórias é importante? Contar histórias estimula a fala da sua criança, ela vai ouvir palavras novas, ela vai aprender palavras novas, estimula a criatividade. É um tempo que você tem também, como eu disse anteriormente, de atenção compartilhada. Então, é muito importante, a criança tem um reforço visual, ela consegue relacionar o que você está falando com a imagem. Sim. Por exemplo, esse é o jacaré. Então, ela vê que esse é o jacaré, ela relaciona que isso é um jacaré. E o que eu quero dizer isso é o seguinte: leitura é um processo. Às vezes os pais tentam uma vez, tentam duas e falam, nossa, meu filho odeia ler, nossa, não tem jeito, odeia que eu conte histórias para ele não gosta. Mas assim, a gente tem que tentar aos poucos. A gente não pode desistir de estimular a fala e linguagem das crianças, do seu filho, do seu paciente. Então tenta um pouquinho hoje, tenta um pouquinho amanhã, e você vai ver um adulto leitor. Então, assim, tudo é disciplina e constância. Então, a gente pode, sim, cativar a criança através da leitura e ela, com certeza, vai se desenvolver de uma forma muito efetiva. Então, vou mostrar para vocês agora, né, gente, que é o que interessa no momento sobre isso. Bom, primeiro, esse livro aqui eu adoro. O nome dele é Perigoso. Eu paguei super barato, acho que foi R$15. Eu fiquei esperando a promoção. Perigoso, conta a história de uma topeira que gosta de etiquetar tudo. Olha só que história legal. Por ter etiquetas, ter adjetivos, são novas palavras para criança. Então, como que a gente lê? A gente nunca lê um livro para uma criança assim, ó. A topeira. Não, gente. A gente tem que mostrar a imagem para a criança, ó. Perigoso, Tim Warners, tem que ter entonação, tem que ter emoção. Lê a frase e pensa assim, gente, qual que é a emoção que essa frase tá me passando? É triste, é feliz? Às vezes tá falando, foram felizes para sempre. Não, gente, e foram felizes para sempre. Olha só que legal, alto astral, alegria. E você, Gabriel, que pensa sobre isso? Eu gosto muito de histórias e
realmente, né, algumas crianças acabam tendo uma certa resistência, mas justamente por conta disso. Às vezes a apresentação da história foi tão chata, né, ele conhece o livro só pelas letras mesmo. Então, é aquele adulto que acaba lendo mais para ele. Então, eu geralmente gosto de comprar esses livros que eles são mais interativos. Nesse livro mesmo tem um quebra-cabeça, então eu vou montando com a criança, aí depois a gente vai fazendo suposições. O que será que está acontecendo aqui? Por que ela está deitada desse jeito? Aí a gente, depois de montar o quebra-cabeça, a criança se sente muito mais engajada. E às vezes o livro, desse formato não deu certo, eu tento um gibi. Às vezes o gibi não deu certo, eu tento uma revista que tenha muitas imagens, né? E as crianças geralmente costumam engajar, não num tempo assim tão grande, né? Mas a gente consegue um pouco de engajamento em um item aí que é muito, muito importante, né? Muito valioso, muito valioso. Com certeza. E você pode escolher de vários tipos. Quando você vai comprar um livro, você coloca para crianças de tantos anos. E tem um livro também que é muito legal, tem a ver com o nosso podcast, que o nome dele é Aninha, Sai da Telinha. Ele é um livro que um fonoaudiólogo escreveu. Ele é um livro tanto para os pais lerem, quanto para as crianças, lerem para as crianças. É um livro sobre a conscientização do uso de telas. Então, isso é muito importante. Por mais que hoje em dia a gente tenha falado mais sobre o quanto é prejudicial o uso de tela excessivo, mas não custa reforçar. Então, é um livro também muito legal, tem várias imagens, a gente pode ler também para as crianças. Tem livro de história de dormir. Enfim, gente, opções não faltam. E é isso, comprem livro para os seus filhos, invistam nisso, invistam em leitura, que sempre vale a pena, é um caminho maravilhoso. E o Aninha mesmo, você pode substituir o nome. Isso. O nome do meu filho é João. João, sai da telinha. Vamos ler a história do João, sai da telinha. Da Mariazinha, sai da telinha. E aí a criança fica ainda mais engajada. Fica muito mais prazeroso, né? Divertido. Com certeza. Outro brinquedo legal que toda criança gosta e que a gente também gosta muito, né, Gabi? É as famosas miniaturas. Deixa eu pegar aqui, desculpa a produção pelos barulhos. É as miniaturas. Tanto miniaturas de animais, quanto miniaturas de personagem de filme. A gente consegue fazer uma infinidade de variações. A gente consegue trabalhar o contexto de fazenda com os animais da fazenda. E aí a gente utiliza a música como um recurso também. E aí a gente pode trabalhar o que nós chamamos de onomatopeia, que é o sonzinho dos animais. O cachorro vai comer o osso e você tem um objeto do cachorro aqui. Fica muito mais visual para a criança, né? Ela consegue pegar, ela consegue manusear. A mesma coisa para o cavalo. Então a gente consegue fazer vários contextos e não só engessado nessa coisa tradicional de animais da fazenda para fazenda. Não, o cavalo pode fazer aniversário e a gente desenvolver uma festa de aniversário. E aí, junto com a criança, você vai criando esse cenário. Uma festa de aniversário tem o quê? Será que tem bolo? Será que tem brigadeiro? Alguém comeu o bolo do cavalo. Eu acho que foi o porco! O porco comeu, o que a gente faz? Então a gente consegue trabalhar essas narrativas e é muito divertido, gente. E aí, as miniaturas você pode colocar na água, colocar no escorregador, e são brinquedos que são bem resistentes. E esses brinquedinhos de filme, né, Gabi? Segura aqui, Gabi. Esses brinquedinhos de filme, a gente consegue também estar trabalhando, pessoal, de forma muito mais assertiva, porque a criança assistiu o filme, ela já tem a referência, e ali a gente vai contextualizando novas histórias. Então, às vezes, é um desenho, a criança gosta muito do tablet, do celular, por um desenho específico. Suponhamos que seja Peppa Pig. Então, compra o brinquedo da Peppa Pig. Vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho do celular, da telinha, e trazer a Peppa Pig para o brincar espontâneo, criar situações simbólicas e inserir outros brinquedos. A Peppa tá junto com o amigo dela, o cavalo. O cavalo não tem no desenho da Peppa, eu acho, né? Não tem no desenho da Peppa. E a gente consegue estar inserindo também e tá ampliando esse repertório da criança, esses interesses da criança. Então, gente, eu gosto muito de miniaturas. Como que você trabalha, Gabi, lá na clínica com as suas miniaturas? Eu também trabalho assim, eu gosto de diversificar o ambiente. Às vezes eu coloco, o cavalo veterinário, mas aí o outro cavalinho quebrou a pata, vamos colocar massinha, fita adesiva, e faz toda aquela arte. E também eu gosto muito de trabalhar com miniaturas de comidinha. As comidinhas são ótimas.
são perfeitas. Aquelas comidinhas de velcro que a criança corta com a faquinha, você fala, vamos comer, o cavalo vai comer. Nham, 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 nham. Aí você vai trabalhando, a criança vai te imitando. Né? Então, isso é muito bacana e estimula muito mesmo. E uma coisa também que o Gabriel falou sobre filmes. É muito importante que os pais assistam filmes que a sua criança está assistindo. Pra quê? Pra conhecer. Eu mesmo já fiz uma terapia inteira que eu precisava que a criança aprendesse a narrar com o filme do Gato de Botas. Eu fui no cinema, graças que eu fui no cinema uma semana antes da terapia e foi muito bacana. Coloquei trilha sonora de fundo. Aí você pode recriar o filme lá na sua casa. Não precisa ter os brinquedos. Você pode ter uma miniatura de cavalo e falar que é a Peppa. Também a gente pode usar esse faz de conta. Então, tudo é possível no brincar. E o nosso próximo brinquedo é os animais em encaixe de madeira. Esse brinquedo é muito da hora, galera. Sim, às vezes a gente acha, nossa, esse brinquedo parece ser tão sem graça. Não é. O que a gente faz com isso? Nós trabalhamos a parte também de troca de turno, minha vez, sua vez. Cada hora eu posso encaixar, você encaixa. E a gente também pode criar histórias com o encaixe. Então, por exemplo, pode ser assim. Nossa! O jacaré fugiu da floresta! Ou do mar, sei lá, do lago, que seja. Aí ele fugiu. Onde será que o jacaré tá? Vamos chamar? Vem, jacaré! Jacaré! Vem, jacaré! Vem, jacaré! E o jacaré... Pô! Ele mergulhou no rio! Ele voltou pra casa dele! E também é legal porque a gente trabalha a questão espacial da criança. Ela olha e fala, esse jacaré não vai caber no elefante. Não. Então, a gente também trabalha raciocínio. Então, isso também é muito importante. Outro brinquedo também de madeira que nós amamos são os blocos. Os blocos são aqueles que a gente consegue montar tudo, montar um mundo. Se você quer o mundo, o bloco te dá. Então, é muito bacana. A gente pode montar castelos, podemos montar torres, podemos montar edifícios dignos de um prêmio arquitetônico, podemos montar carros, muitas coisas. Então, coloca essa criança para trabalhar fazendo bloquinhos e brinquedos assim. São muito bacanas. Esses brinquedos são ótimos, trabalham algo que nós chamamos de funções executivas, que é essa habilidade de planejamento, de organização, de execução daquela ação. Então, os blocos têm essa infinidade de possibilidades de construção, mas ao mesmo tempo a criança pode brincar com esse brinquedo de uma forma que não seja tradicional, né? Então, ela pode pegar o bloco, ela pode colocar o bloco e jogar, ela pode pegar o bloco e só observar, e ali a gente vai começar a atribuir algumas funções para aquele bloco. Ela pegou o bloco e jogou. Eu posso trabalhar, caiu! E agora? Aqui no mesma coisa para os animais, a gente pode trazer ainda para trabalhar essa intenção comunicativa. O hipopótamo vai te pegar! Ele vai te pegar! Socorro! E sai correndo atrás da criança pela sala, né, Gabi? Uhum. Então é muito bacana, gente. A gente consegue, com um brinquedo, ter essas variações bem legais. E o Gabriel falou de funções executivas. É uma coisa muito importante que as crianças podem aprender aqui é o seguinte, a questão de flexibilidade cognitiva. O que é isso? É a gente ver que uma coisa não está dando certo. Então, em vez de eu desistir do brinquedo e deixar para lá, tem criança que desiste, joga o brinquedo no chão e acabou, a criança ela vai persistir. Então, a flexibilidade cognitiva faz a criança persistir na atividade e mudar a ação para fazer aquilo dar certo. Então, isso é muito importante mesmo. E esse brinquedo também proporciona isso. Outro brinquedo legal, galera, assim como a caixa de papelão, que a gente consegue pegar aquela caixa e confeccionar junto com a criança várias possibilidades, é a garrafa PET. Aqui trouxemos vários brinquedos de PET que foi confeccionado para a gente trabalhar no consultório. Esse brinquedo mesmo, gente, perdoe que ele tá meio regaçadinho, que é um brinquedo que as crianças gostam muito. Qual que é o intuito desse brinquedo? A gente consegue variar, mas o intuito é que a criança coloque este pauzinho nos buraquinhos aqui. Então, a gente consegue trabalhar
habilidades motora fina, a criança precisa pegar, as funções executivas, ela precisa calcular onde que está o buraquinho para conseguir fazer o encaixe. E isso aqui de colocar e empurrar é muito satisfatório para a criança. Parece até bobo, né, Gabi? Mas não é não, gente. As crianças gostam muito. E a gente pode brincar também de outras formas, como... e o Bob tá com fome. O Bob tá com muito fome, ele tá muito bravo. Vamos dar comida pro Bob. E aí você vem, ó, dá a comida pro Bob. Agora o Bob só quer comer as comidas amarelas. E a gente separa as cores, consegue trabalhar também essas questões das cores, essa percepção visual para as cores. Além de também poder trabalhar, crianças muito pequenas gostam muito dos estímulos sonoros, né, Gabi? Da sensação auditiva. O Bob tá bravo, ele vai te pegar! Vamos correr do Bob! E aí você corre, depois que ela começa a se engajar com esse brinquedo, você pode dar a função principal, que é encaixar esses palitinhos aqui nos buraquinhos, e é um brinquedo que você consegue confeccionar aí com a criança. Então é bem bacana, e não vai gastar mais que R$10. Aqui esse é um outro brinquedo que nós temos reciclável, que é uma florestinha. E nessa floresta nós fazemos os animaizinhos também de papelão, vai fazer a impressão. E aí você pode misturar os animais com objetos e com frutas. E aí a gente estabelece com a criança. Vamos colocar na floresta só os animais. E aí você vai selecionando com as crianças os animais. Trabalha uma habilidade de semântica, que é algo importantíssimo na linguagem. E aí você também pode variar. Agora vamos colocar os animais que são grandes. E aí você vai lá e separa os animais que são grandes e coloca. Vamos colocar ele na floresta. Pô! E coloca, pode trabalhar os sonzinhos. Então, e tudo isso com garrafa PET, galera. Então dá para trabalhar bastante coisa e você abusar da criatividade, né? É um brinquedo que resistente, a criança pode jogar no chão, pode jogar na parede, que não vai quebrar. Então a gente indica muito, se vocês quiserem, a gente faz até um podcast, né? A Gabi falou para mim não falar isso, mas a gente faz até um podcast ensinando vocês a fazer... Quebrando o padrão. a fazer alguns brinquedos com pet. Então, vale muito a pena. E o Gabriel falou sobre semântica. Quem tá de fora, o que é semântica? Semântica é o sentido do objeto, o sentido das coisas. Então, eu sei, olhando para esse aqui, eu sei que isso aqui é um caranguejo, ele tem essas perninhas. Então, eu entender o que é cada coisa, isso é semântica. Então, é muito legal a gente saber que uva, a criança saber que uva é uva. Saber diferenciar a uva da amora, por exemplo. Então, essa é uma habilidade importante. Saber que a uva é uma fruta, ela não é um animal. Saber que o animal que mora no mar não é o elefante, é a baleia. Então, a gente consegue trabalhar essas questões de lugares, de categorias mesmo, gente. É bem bacana. Outro brinquedo, já para as crianças maiores, que trabalha muito as funções executivas e que é um brinquedo, gente, super acessível. Não tanto. Então, em torno de R$60 a R$80. É o maravilhoso, deixa eu pegar aqui para vocês, o... Tcharam! Copo Lorido. Galera, esse brinquedo é muito bacana. Você fazendo uma análise, porque quando a gente vai numa loja de brinquedo, a primeira coisa que a gente observa é a caixa, né? Parece ser um brinquedo bem sem graça, mas é um brinquedo muito legal. Esse brinquedo, ele tem esses copos, e aí... Segurar. Ajuda, Gabi. Eita, Jesus. E aí a gente consegue... A gente vai tirar uma cartinha e essa cartinha vai ter uma sequência de cores. A criança precisa visualizar aquelas cores e sequenciar os copos conforme as cores sorteadas, conforme a cartinha sorteada. Assim que ela terminou, ela vai bater num sensorzinho. Tá fazendo esse barulho agora. Faz esse barulho, não sei se vocês estão ouvindo. E aí ganha quem conseguir fazer isso primeiro. Quem conseguir fazer isso primeiro é bom. Ganha quem conseguir. Quem conseguir completar a ficha. A ficha tem cores de azul, preto, vermelho e verde. Aí a criança que conseguir a ordem em tempo mais rápido ganha o jogo. Isso é muito legal. Porque a gente consegue trabalhar, né, Gabi? A questão da flexibilidade cognitiva, que é essa relação do ganhar e perder. Porque, inicialmente, a gente vai fazer um treino, né? Primeiro, a gente não vai competir com a criança. A gente vai ensinar, ela vai fazer sozinha, nós vamos reforçar. Nossa, que legal, você conseguiu! E depois, aos pouquinhos, a gente vai se inserindo ali, começando uma competição. E aí, trabalhando também a relação de ganhar e perder. Que é muito legal, gente. E a gente consegue variar também, não brincar só da forma tradicional, mas dentro da clínica fonoaudiológica, a gente que trabalha consciência fonológica, que é a consciência dos sons, então que o L, a letra L, ela tem o som de L,
a consciência da palavra, que as frases são constituídas por palavras, a gente consegue trabalhar aqui também. Então, adaptando, né, para o nosso contexto clínico, você que é educador, uma dica aí, trabalhando com os copinhos. Então, a gente separa cada palavra por um copinho específico. A palavra é: o leão é bravo. Quantos copinhos? Vamos ver? O leão é brabo. Quantas palavras? E aí a gente consegue trabalhar com copinho, com copo lorido. Dá para variar aí, gente. É muito legal. Recomendo, copo lorido. E não custa muito caro, não. Em torno aí no máximo, uns R$80. E o nosso próximo brinquedo é o Tapa Certo. E o famoso Tapa Certo, queridinho também, hein? Ai, ele é muito queridinho. Ele vem com essas mãozinhas aqui de ventosa. O que que isso faz? Isso aqui faz a gente pegar as fichinhas. Então, o Tapa Certo tem de animais, tem de super-heróis, tem de várias coisas. E nós colocamos essas fichinhas no chão. E depois nós colocamos um bloco de fichinhas que são os mesmos animais. E a criança pega o primeiro animal. Aí saiu a baleia. Então, quem pegar a baleia primeiro, ganha o jogo. E o que que isso trabalha? Isso trabalha a parte de funções executivas, de você se concentrar na atividade. Trabalha também a questão de regras de jogos. Tem crianças que têm muita dificuldade de entender a regra, quer criar a regra de jogo. Então, é muito bacana a gente explicar: não, mas agora é a minha vez, né? Depois é você. Certo? Tudo bem. Então, isso é muito legal a gente trabalhar através do jogo Tapa Certo. Também dá pra gente trabalhar o nome dos animais. Então, eu peguei a baleia. Ah, vamos falar a baleia! E caso a criança tenha alguma dificuldade de falar alguns sons da fala, o que você faz, Gabriel, quando a criança tem alguma dificuldade? A gente inventa um jeito, né, galera? A gente pega... A criança tem dificuldade em fazer o fonema SAN, que é o S. Então, eu vou selecionar todas as figuras que têm o fonema SAN, todos os animais que têm o S. E a gente consegue estar trabalhando ali o fonema junto com uma brincadeira divertida, o que deixa a terapia muito mais efetiva, né, Gabi? Com certeza. É muito bacana, as crianças não enjoam. Nossa, elas adoram, pelo menos as minhas. As minhas também, não? É muito bom. Outro brinquedo, gente, que é maravilhoso é o Cai Não Cai. Ele é uma versão mais refinada, mais bonita, lá do Bob de garrafa PET. A gente consegue trabalhar também as funções executivas, essa organização, esse planejamento. Como que funciona esse jogo? Ele é um copo de dois lados e aí tem algumas varetinhas da cor vermelha e amarela. E a criança precisa encaixar essas varetinhas aqui nesses buraquinhos e depois vai colocar algumas bolinhas. E depois, logo após, nós vamos retirar essas varetinhas e quem deixar a bolinha cair primeiro, perde. Então, gente, isso aqui é um desafio para as crianças. Além de trabalhar as questões motora fina novamente, também trabalha as questões de flexibilidade cognitiva, de funções executivas. É um jogo, gente, que assim como os outros, parece que ele é bem sem gracinha, mas ele é um jogo super bacana e as crianças geralmente gostam muito, né, Gabi? Com certeza. E o nosso próximo brinquedo é o Lince! Gente, quem fez faculdade de fono ouviu os professores falando de Lince. Nossa! Quem é fono e não tem um Lince, gente, seja fono direito. Tenha um Lince, porque é muito legal. O que o Lince faz, gente? O Lince, ele é um joguinho, tipo um tabuleiro, e esse aqui é do alfabeto. E ele tem várias figuras, muitas mesmo. E aí a criança, ela vai tirar uma figura sorteada e quem encontrar a figura primeiro ganha o jogo. O que isso é importante? Também trabalha a parte de percepção visual. Quando a criança vai aprender a ler e a escrever, ela tem que ter uma boa percepção visual, não é mesmo? Sim, ela tem que claro. ver o que ela está escrevendo. Na hora que ela vai ler, quando ela lê, ela tem que entender o espaço das letras. Então, tudo isso também é muito importante. Também trabalha as funções executivas, como a gente tanto falou. E você pode brincar com o seu filho, chamar mais crianças. Também trabalha essa interação com o outro. Troca de turno também e regras de jogo, que também é algo muito importante para as crianças. Agora, o nosso próximo recurso terapêutico e brinquedo é o Pula Pirata. Amigo, você pega pra mim, fazendo um favor. Gente, é meu queridinho. Eu amo esse brinquedo de paixão. É muito legal. O Pula Pirata é o seguinte, ele é um barril enorme que a gente coloca o pirata e roda.
E quem fizer, e tem espadinhas de várias cores, e quem fizer o pirata pular, porque ele pula mesmo, nossa, as crianças adoram quando o pirata pula, você faz aquele barulho, como se fosse festa, as crianças amam. E quem fizer o pirata acordar, ou a pessoa perde o jogo ou ganha, fica a critério seu. Eu prefiro que a criança ganhe quando o pirata pula, porque é bem mais divertido, a criança fica com aquela expectativa. E isso trabalha também regras de jogo, trabalha a troca de turno, a minha vez, sua vez. As crianças ficam tão empolgadas que elas querem ir colocando espada sem parar, e aí a gente fala, não, fulaninho, agora é a minha vez, entendeu? Então a gente ensina essa questão de regra, isso é muito importante também para a linguagem, e eu amo esse brinquedo, eu paguei R$80, mas tem na internet 40, 60, é que eu que tava tão ansiosa quando eu esperei a promoção. Mas é isso aí, aproveitem, Pula Pirata, é uma ótima recomendação. E o nosso próximo e último brinquedo, não menos importante, porque eu também amo ele, é um dos meus preferidos, é a resposta mágica. O que esse brinquedo faz? Primeiro, literalmente, ele tem a resposta mágica. Esse bonequinho aqui, ele é conduzido por um imã, então tem um gabarito. Você coloca a ficha e quando a criança acerta, fica verde. Gente, é um prazer inenarrável quando o bendito boneco fica verde. Eu falo, gente, eu acertei! Às vezes eu sei que eu vou acertar, mas mesmo assim é legal. E a criança também gosta muito. E o que esse jogo faz? É um jogo para estimular a categorização semântica. O que é categorizar? Categorizar é entender que cada coisa tem a sua casinha. Então, eu entendo que tem a casinha dos alimentos gelados. Aqui tem uma carta que fala assim, ó, aonde o índio mora? O índio mora no prédio, no moinho ou numa oca. Então, a criança ela vai pensar, nossa, onde que o índio mora? Isso é muito importante, porque é importante na construção de narrativa, é importante na construção de texto, de leitura. Tudo isso é muito importante e é um jogo super divertido, tem 120 cartas e eu recomendo muito, as crianças gostam bastante e trabalha também regras de jogo, como nós falamos anteriormente. Então, esses foram os nossos brinquedos. Esses foram os nossos queridinhos. Gente, e vale lembrar que os brinquedos eles têm papel secundário na brincadeira. Você é o protagonista, então você é o principal agente da ação ali. Então, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso. Então, gente, esse foi o nosso Fono Lá da Cá. Siga a gente nas redes sociais, @FonoLadaCá, né, Gabi? Nosso Instagram. Sim, nosso Instagram, nosso canal no YouTube também. Nos acompanhe nas plataformas que serão divulgadas. E é isso aí, gente. Brincadeira para ser divertida. Então, divirtam-se! Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima! O primeiro videocast fonoaudiológico do Brasil, com Gabriela Braga e Gabriel Martins. Fono Lá da Cá!